O Bolsonaro fez alguns exames e ele foi diagnosticado com pneumonia viral. A pneumonia, para quem não sabe, pessoal, ela pode ocorrer em sequela de doenças prévias, tá? Como, por exemplo, uma gripe forte ou Covid. Eu sei que o mês passado eu peguei uma gripe forte, acho que vocês lembram que eu estava fazendo vídeo até foi, e eu estava preocupado de virar uma pneumonia, né? Porque não passava nunca. Então a pneumonia é uma infecção em coisas no pulmão, ovular, não sei bem os termos médicos, mas é no pulmão, que pode ser causada por doenças prévias. E até irônico no caso do Bolsonaro, pessoal, porque o Bolsonaro teve Covid mais de uma vez. Você lembra quando ele foi presidente? Ele teve Covid, se recuperou, depois pegou de novo, e o Bolsonaro nunca quis tomar vacina. Então quer dizer que ele nunca se livrou 100% do vírus, né? Ou das sequelas do possível vírus, porque ele sempre se recusou a tomar vacina. Então tem uma grande possibilidade dessa pneumonia dele ser sequela de uma Covid que ele teve. É possível, tá, pessoal? Pela biologia, isso é possível e seria até irônico, né? Porque o Bolsonaro é o único presidente do mundo que não quis tomar vacina, bobalhão. O cara quer presidir a república do país, mas se nega a tomar uma simples vacininha porque é um negacionista e tem que agradar aquela gadaiada dele. Então essa é a primeira ironia da doença do Bolsonaro, tá? Lembrando que isso é uma hipótese, tá? Porque a pneumonia ela não surge do nada, tá, pessoal? E que eu saiba, o Bolsonaro não teve gripado, tá? Aí ele foi dar uma entrevista quando saiu do hospital, ele tem que mostrar aquela barriga aberta dele de novo, aquele bucho feio dele. Eu acho engraçado que o Bolsonaro fica sempre na defensiva, né, com esse negócio de facada, né? Ele falou assim, pra quem duvida que eu levei a facada, ele fica sempre na defensiva, né, pessoal, que levanta mais suspeitas, né? Porque ele mostrar aquele bucho dele não prova nada. Porque antes do adélio da facada dele, o Bolsonaro já tinha problemas no estômago, tem aquele vídeo dele na igreja que o pastor pede para orar pela enfermidade das pessoas, e tanto a Michelle quanto o pastor põe a mão aqui na região do estômago dele. E antes desse episódio da igreja, bem antes da facada do Adélio, o Bolsonaro já tinha sido internado uma vez com problemas na região da barriga. Então isso não quer dizer nada, pode ter sido muito bem uma cirurgia estomacal ou intestinal e ele dizer que foi a facada. Então isso aí não prova nada. Agora é engraçado que ele fica sempre na defensiva, né? Olha, eu levei a facada, olha aqui, eu levei a facada. E é até curioso, né, que o filho dele, Flávio Bolsonaro, também, ele pegou e colocou no X que o Bolsonaro ficou doente pela sequela da facada. É uma sequela eterna, né? Que nunca passa, né? Toda hora ele puxa a carta da facada. Sendo que dessa vez não tem nada a ver. A pneumonia não tem nada a ver com facada, pessoal. Se você levar uma facada, você não vai pegar a pneumonia, tá? Então não tem correlação as duas doenças. Mas eles sempre vão puxar a carta da facada para fazer o Bolsonaro de vítima, né? Uma pobre vítima. E para iludir a gadaiada e para aumentar aquela narrativa contra a esquerda. Eles sempre falam que o Adélio foi do PSOL, então foi militante do PSOL que deu a facada no Bolsonaro. Aí fica sempre aquela pergunta de novo que os bolsonaristas fazem: quem mandou matar o Bolsonaro? Bom, pessoal, o caso já foi encerrado 2 vezes pela Polícia Federal e só não continua as investigações porque o Bolsonaro não quis, tá? Ele mesmo. O mesmo Bolsonaro que foi presidente por 4 anos, que vivia trocando delegados e superintendentes da Polícia Federal, o que levou até a saída do Sérgio Moro, do governo dele, que ele interferia sim na Polícia Federal. Se alguém investigasse alguém próximo a ele, ele mandava trocar correndo o delegado. Ele podia ter muito bem, com a Polícia Federal nas mãos, coisa que nenhum outro governo fez, só ele, ter mandado apurar e investigar detalhadamente quem foi que demandou a Adélio da facada, se é que teve algum mandante por trás. Por que ele não fez isso? Por que ele fica sempre nessa eterna pergunta: quem mandou matar o Bolsonaro? Ele não fez isso porque provavelmente foi uma armação dele, pessoal. Em 4 anos o cara não podia ter mandado um delegado investigar? Sendo que para trocar delegado ele trocava os montes. Você lembra do delegado Saraiva? Trocou de cargo, mandou afastar da região dele, só para não investigar lá o ministro do meio ambiente, lá, o Ricardo Salles, né? O ministro contra o meio ambiente, né, diga-se de passagem, e nunca mandou investigar o caso do Adélio. Porque nunca quebraram esse sigilo telefônico e bancário do Adélio? Era só ele ter falado com o ministro da Justiça. Era bem simples até, mas o Bolsonaro não quis investigar esse caso da facada. E ele usa isso politicamente para tudo até hoje, e com certeza vai usar para tentar pegar uma prisão domiciliar. E quando ele for condenado, e ele vai, já está na reta final o julgamento dele, com certeza ele vai alegar que é doentinho, que é dodói, que é idoso e que não pode cumprir pena. É isso que ele vai fazer. Talvez até essas internações dele seja por isso, né? Para já tentar criar um cenário para pedir uma prisão domiciliar. Porque ele não vale nada, a verdade é essa. Agora, o que é irônico, pessoal, nessa doença dele, tudo bem que ele está sendo tratado pelos médicos, né? Mas que a pneumonia, como ela afeta o pulmão, a pessoa não consegue respirar direito. Então, geralmente, quem morre de pneumonia, a pessoa morre por problemas respiratórios. A pneumonia é uma doença respiratória, a pessoa não consegue respirar e morre. O que é até irônico, né? Porque o Bolsonaro deixou morrer 700 mil pessoas sem respirar no Brasil, porque o bobalhão se recusava a comprar vacina. Tudo e qualquer vacina, tá descartada, tá ok? Vem comprar vacina na casa da tua mãe. Eu lembro de cada fala desse bobalhão aí se negando a comprar vacina. Ele só comprou porque o Dória comprou.
porque ele não queria vacina de jeito nenhum, nem aprovada pela Anvisa, ao contrário do que os bolsonaristas se espalham por aí. Não, coleguinha, que é petista, é porque tinha que ser aprovado pela Anvisa. Não, primeiro que para ser aprovado pela Anvisa, você tem que comprar uma vacina para a Anvisa testar. Não tem como você testar uma receita se você não tem a receita em mãos. E segundo que o Bolsonaro falou sim na Jovem Pan, que mesmo se aprovada pela Anvisa, ele não ia comprar. 700 mil brasileiros morreram. Lembram da crise do oxigênio lá em Manaus? A empresa White Martins falou que não ia ter oxigênio bastante para fornecer para Manaus, pelo aumento do número de casos de internações. Eles entraram em contato com o Ministério da Saúde, o Bolsonaro, na época do Pazuello, não quis mandar ajuda. O Bolsonaro chegou a falar, isso está gravado, que não era obrigação do Ministério da Saúde mandar oxigênio. Olha que presidente doente que ele era. Até o Maduro mandou oxigênio para Manaus e o Bolsonaro não. Então milhares de pessoas morreram sem conseguir respirar por causa desse bobalhão. Então seria meio irônico, né, essa doença dele, se ela evoluísse e ele não conseguisse respirar. Parece a lei do retorno, né, que ele iria pagar por todas essas 700 mil pessoas que ele deixou morrer sem respirar. E ele é tão pilantra, né, que quando ele deixou o Planalto, do lado da cama dele tinha um cilindro de oxigênio. Porque ele sabe que ele teve Covid mais de uma vez, então ele tinha medo da Covid voltar ou evoluir. Então ele já deixava o cilindro ali, que se ele passasse mal, para ele poder respirar. Enquanto que os outros habitantes do Brasil, a população, o povo, né, o povo dele, ele deixou morrer sem respirar. Então eu achei muito irônico isso, parece que é a lei do retorno, né? O Bolsonaro pegar uma doença que prejudica a respiração da pessoa, né? Parece a lei do retorno. O Bolsonaro está provando do próprio veneno. Assim como ele deixou milhares de pessoas morrerem se negando a comprar vacina e se negando a mandar oxigênio, parece que agora o destino pegou ele. Mas é claro que ele é rico, né, tem milhões na conta, ele vai ser muito bem tratado pelos médicos, né? Se bobear, eles dão uns antibióticos fortes lá, em uma semana no máximo ele se cura disso. Mas seria irônico, né, pessoal, se a doença evoluísse, né? Para um cara que viu as pessoas morrendo sem respirar, ainda fazia imitação, imitando as pessoas sem respirar. Agora quem está sem conseguir respirar direito é ele, tá? Eu acho que é por isso que ele falou que vomita 10 vezes por dia, que essas doenças virais, elas atacam o estômago, né? Quando a gente está gripado, a gente fica enjoado, vomitando, essas coisas. Fora que antibiótico também faz mal pra caramba também, né? Enfim, é uma ironia do destino. Eu, sinceramente, eu não desejo que ele morra não, tá, pessoal? Eu espero que ele se recupere, que ele fique bem, para ele poder cumprir uma pena justa, dentro de uma cadeia. Espero que o Xandão não dê prisão domiciliar para ele, até porque, olha que ironia, quando ele foi perguntado se ele estava bem para ser presidente, que ele quer ser presidente de qualquer jeito, né? Ele falou, não, eu estou muito bem de saúde, eu estou perfeito, eu estou bem de saúde. Agora, quando perguntam para ele sobre prisão, eu não posso ser preso, eu estou ruim de saúde. Minha saúde está ruim, eu não posso ser preso. Vocês perceberam a ironia? Para ser preso ele não está nada bem de saúde, né, o bonitão. Agora, para ser presidente de novo, para ficar andando de motinho, estou perfeito, estou ótimo. Parece aquela criança que finge que está doente para a mãe, para não poder ir para a escola, né? Ah, mas eu tô com dor de cabeça hoje, mas eu tô com febre, eu não vou para a escola. Olha, seus amigos vão andar de skate ali hoje na rua. Ah, eu tô bem, tô ótimo. Esse é o Bolsonaro, parece uma criança arteira, né? Uma criança que faz travessuras. E é um cara que queria ser presidente, quer ser presidente de novo do Brasil. Não tem a menor capacidade para isso, é um inapto para um cargo de presidência. Tá bom, galerinha? Então vamos torcer pela recuperação do Bolsonaro, para que ele cumpra tudo que ele tem que cumprir na justiça, tá? Não desejo a morte de ninguém, até porque eu não quero me igualar ao Bolsonaro. O Bolsonaro chegou a comemorar, uma vez quando o teste da Covaxin teve um rapaz que morreu. Ele comemorou isso, e nem foi pela vacina, o cara tinha tomado efeito placebo. E o Bolsonaro lá rindo, já era, sua vacina já era, comemorando uma pessoa que morreu, porque ele acreditou que foi por causa da vacina. Então eu não quero me igualar a ele, eu quero que ele cumpra a pena, que o Xandão meta ele em cano o mais rápido possível e que ele pague por tudo que ele deve. É claro que nem a cadeia vai conseguir dar conta de pagar por tanto crime, né, pessoal? Mas já seria um pouco justo, tá bom? Comente aí o que vocês acham. Vocês acham que o Bolsonaro vai pra cadeia, não vai fugir, vai usar doencinha pra pegar domiciliar? Comente aí o que vocês acham. Aproveita e dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa aquele sininho. Considere entrar na lista de aviso que eu tenho, o WhatsApp, o Telegram, o link está na descrição de qualquer vídeo. Compartilhe nos grupos para as pessoas assistirem. E comente também, que seu comentário é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.